Vamos começar com uma pergunta que vai te deixar desconfortável. E se tudo o que você sabe sobre a vida for uma mentira cuidadosamente arquitetada para te manter obediente? Não falo de teorias conspiratórias malucas. Falo do que você vê todo dia, do que te contaram 1000 vezes, do que você nunca questionou porque ninguém te disse a verdade. Você foi treinado desde a infância, não para ser livre, nem para pensar por si. Você foi moldado como um rato num experimento e nem percebeu. Te deram uma gaiola, pintaram-na de cores, puseram uma placa que dizia educação. Lá dentro, te ensinaram a seguir regras, não a quebrar o molde, a repetir o que os outros diziam, não a criar suas próprias ideias. Te recompensaram por obedecer, te puniram por pensar diferente. E assim, a cada prova, a cada nota, a cada regra absurda, eles te domesticaram pouco a pouco, sem que você notasse. Você já se perguntou por que nunca te ensinaram a gerenciar suas emoções? Por que ninguém te falou sobre como o dinheiro funciona, como criar riqueza, como viver sem depender de um chefe? Não foi um descuido. Foi intencional. Porque uma mente livre é perigosa. Porque alguém que pensa por si não se encaixa. E você, desde pequeno, foi treinado para se encaixar. Encaixe. Não questione. Não levante a voz. Seja educado. Seja correto. Tire boas notas. Consiga um emprego. Compre uma casa. Consuma. Trabalhe. Morra. Esse era o plano completo. Um caminho pré-definido. Uma esteira que te empurra do momento em que você nasce até te enterrarem. E se você tentar sair, se disser, eu não quero isso, se decidir construir algo diferente, o sistema te pune, não com violência. Ele te pune com desprezo, te chama de esquisito, fracassado, perigoso. Ele te isola, ele te ridiculariza, porque o que ele não entende, ele ataca. E o que desafia seu controle, ele elimina. A escola foi o primeiro laboratório. Depois veio a sociedade, as redes sociais, a publicidade, os modelos de sucesso vazios que te venderam como objetivos, influenciadores que não influenciam nada, notícias que não informam, apenas entretêm, programas que não educam, só te entorpecem, filmes que te dizem como o amor, o sucesso, a felicidade devem ser. Tudo mastigado, tudo digerido, para você não pensar, para você apenas consumir. E você fez isso. Todos nós fizemos. Porque é fácil ser obediente. É confortável. É seguro. Mas essa segurança tem um preço. E o preço é a sua liberdade. A dívida. Esse outro grilhão disfarçado de oportunidade. Cartões, créditos, empréstimos. Eles te disseram que era para te ajudar. Mas não é ajuda. É uma corrente. Uma corrente invisível que te prende a um salário, a um emprego que você odeia, a horários que você não controla, a chefes que você não respeita. E toda vez que você tenta sair, a dívida te lembra do seu lugar. E o mais perverso, te convenceram que se você falhar, a culpa é sua. Que se você não tem dinheiro, é porque não se esforçou o bastante. Que se você está triste, é porque não sabe ser feliz. Que se você se sente vazio, é porque é ingrato. Não é sua culpa. Você não está quebrado. Você está condicionado, manipulado, treinado. Te meteram num labirinto e agora te culpam por não encontrar a saída. Mas aqui está a parte desconfortável. Sair do labirinto dói, porque significa desaprender, desobedecer, romper com tudo o que você pensava que era certo. E isso é assustador, porque você vai ficar sozinho, porque você vai ser criticado, porque você vai perder muitas coisas. Mas você também vai recuperar algo que te tiraram quando criança. O controle dos seus pensamentos, suas decisões, seu tempo, sua energia, sua vida. Liberdade não é fazer o que você quer, é saber por que você faz o que faz. É tomar decisões conscientes, é olhar o sistema de frente e dizer: eu não vou mais jogar o seu jogo. Mas isso exige coragem, porque quando você acorda, você não consegue mais dormir. Você começa a ver como a escola nunca foi um lugar para cultivar gênios, mas para criar empregados. Como os livros de história omitiram as ideias que te fariam questionar tudo.
Como a mídia não informa, ela programa. Como seus desejos não são seus, mas plantados por publicitários. E o pior, você começa a ver como você fez isso com os outros também. Com seus filhos, com seus amigos, com seu parceiro. Porque um escravo que não sabe que é escravo defende suas correntes como um troféu. Acordar é um ato de traição à sua educação, aos seus pais, ao seu passado. Mas é também o primeiro passo em direção à sua liberdade. E liberdade não significa abandonar tudo. Significa questionar tudo. Significa olhar suas crenças nos olhos e perguntar: é isso que eu realmente penso ou colocaram na minha cabeça? Pensamento crítico, autonomia financeira, inteligência emocional. Essas são as armas, não a violência. A coragem de dizer chega. Porque enquanto você fica repetindo mantras vazios de autoajuda, há outros enriquecendo com a sua obediência. Enquanto você espera o fim do mês, há outros desenhando o jogo. Enquanto você se sente pequeno, há um sistema se alimentando do seu medo. Mas agora é a hora. Hora de quebrar o ciclo. De olhar em volta e dizer: isso não me representa. Eu não escolhi isso. Hora de escolher o que você acredita, no que você investe seu tempo, quem você ouve, o que você consome, a quem você dá poder sobre você. Porque toda vez que você assiste a TV, você está votando. Toda vez que você compra algo, você está votando. Toda vez que você escolhe ficar em silêncio para não incomodar os outros, você está votando. Você está escolhendo mesmo que pense que não. O sistema não precisa que você o ame. Ele só precisa que você não o questione. Que você siga o fluxo. Que você trabalhe, compre, cale a boca. Mas há outra opção. Uma vida fora dessa roda. Uma onde o trabalho não é uma sentença. Onde o dinheiro não é um mestre. Onde você pode pensar sem medo, decidir sem permissão, agir sem pedir aprovação. E não é fácil. Você vai falhar, você vai se sentir sozinho, você vai duvidar. Mas cada passo fora do rebanho é um passo em direção a si mesmo. O caminho começa aqui, com uma decisão, com uma pergunta desconfortável, com um basta. Você não precisa de permissão para mudar sua vida. Você só precisa da coragem de se incomodar, de parar de obedecer sem pensar. Pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de opções. E eles te projetaram para não tê-las, mas você pode se redesenhar, criar novos caminhos, aprender o que nunca te ensinaram, perguntar o que te disseram para não perguntar, sonhar o que te fizeram acreditar que era impossível. E quando você fizer isso, quando você começar a pensar diferente, o sistema vai saber. E ele virá atrás de você, com zombaria, com medo, com desprezo. Porque sua liberdade os ameaça. Porque seu pensamento é contagioso. Porque se um acorda, outros podem acordar também. E isso eles não podem permitir. Mas é tarde demais. Você já viu a rachadura. Você já sabe que há algo mais. E mesmo que te digam que você é louco, que não faz sentido, que você deveria se conformar, você não consegue mais voltar. Então faça. Quebre tudo. Desobedeça. Mas não fique parado, porque a cada segundo que você obedece sem questionar, outra pessoa está projetando o seu destino por você. E isso, meu amigo, é a verdadeira pobreza. Mas agora você sabe. E saber, mesmo que doa, é o primeiro passo para ser livre. E agora que você sabe que o véu caiu, que a maquinaria está exposta, o que você faz com esse conhecimento? Porque ver a gaiola é só o começo. A verdadeira armadilha não são as grades. É mental. É a voz na sua cabeça sussurrando. E se tudo isso for demais para mim? Essa voz não é sua. Ela foi implantada, porque há outra camada, mais profunda, mais insidiosa. Não é só que te treinaram para obedecer, é que te ensinaram a desconfiar de si mesmo. Te programaram para duvidar, para precisar de validação, para se sentir incompleto se não estiver seguindo as regras que outros escreveram. E isso é o que eles fizeram de mais eficaz. Puseram um inimigo dentro de você. Pense nisso. Quantas vezes você teve uma ideia brilhante que matou antes de nascer? Quantas vezes sentiu o ímpeto de quebrar o molde e o engoliu com medo? Não foi por acaso. Foi treino. Desde pequeno te ensinaram a se autocensurar, a pedir permissão para tudo,
a esperar o momento certo como se o momento certo fosse ditado por outra pessoa. Essa programação é a mais difícil de quebrar, porque você não precisa mais de um opressor externo. Você se torna seu próprio carcereiro. E aqui está o tema que ninguém quer encarar: o medo da liberdade. Sim, soa contraditório, mas ouça bem. A maioria diz que quer ser livre, mas quando espreita o abismo da autonomia total, congela. Porque a liberdade não tem manual, não tem horário, ninguém te dizendo o que fazer. E isso, para uma mente domesticada, é aterrorizante. A verdadeira liberdade exige responsabilidade radical. Significa que, se você falhar, a culpa é sua. Você não pode culpar o sistema, o chefe, o governo, seus pais. E isso pesa. É por isso que muitos, mesmo acordando, voltam para a sua cela. Porque lá tudo é decidido, tudo é seguro. Mas é também a única maneira de construir uma vida que faça sentido. E nesse ponto, surge outra camada de condicionamento: o conceito de sucesso. Você já notou que o sucesso que te venderam não é o seu? Eles o empacotaram para você desde pequeno. Um carro de luxo, um relógio suíço, férias em lugares que você não se importa, fotos para mostrar uma vida que você não sente. E você, sem perceber, começou a desejá-lo. Não porque te fizesse feliz, mas porque era o que você deveria querer. O sucesso, como te foi apresentado, é apenas mais um método de controle. Outro molde, outra gaiola com paredes douradas. Porque quando você o persegue, você corre de novo como um rato em uma roda, trabalhando para impressionar, para alcançar um padrão que nunca para. Nunca é o bastante. Sempre falta algo. E enquanto você corre atrás de um sucesso projetado por outros, você esquece de se perguntar: o que eu quero? E é aqui que a revolução começa. Não com bandeiras, não com protestos, mas com perguntas. Perguntas profundas, brutais, desconfortáveis, que desmantelam sua identidade, que te forçam a encarar a si mesmo. Perguntas como: quem eu seria se não tivesse medo? O que eu faria se não precisasse da aprovação de ninguém? Que parte da minha vida eu estou vivendo no piloto automático? Essas perguntas são dinamite, porque se você as fizer de verdade, o sistema estremece, porque eles não podem mais te controlar com recompensas vazias ou te punir disfarçando como falha, porque você começa a ver que o verdadeiro sucesso é ter a capacidade de dizer não. Não ao que te tira a paz, não ao que não ressoa com você, não ao que você não escolheu. E nesse não nasce o espaço para construir algo diferente, uma vida com propósito, com sentido, com verdade. Mas não se confunda. Propósito não cai do céu. Não vem com uma epifania luminosa. Propósito é construído com perguntas, com erros, com introspecção. É algo que nasce de você, não de um coach, não de um livro, não de uma série de passos mágicos. É por isso que a maior rebelião hoje é parar, pausar, silenciar o barulho, desconectar. Ouvir o que seu corpo, sua intuição e sua essência estão gritando, mas que você ignorou por anos, porque você continuou correndo. E aqui vem outro veneno silencioso: a distração. O sistema não quer apenas que você seja obediente. Ele quer que você esteja constantemente ocupado. Nas redes sociais, nas séries, nos dramas dos outros, nas opiniões que não mudam sua vida. Porque enquanto você está distraído, você não pensa, você não questiona, você não decide, você apenas consome. E essa é a armadilha perfeita. O escravo que se crê livre porque tem um catálogo infinito de séries para fugir. Que se crê informado porque consome manchetes. Que se crê progressista porque compartilha frases que não vive. Mas está tão preso quanto, ou pior, porque já nem percebe. Então, o que você faz com essa informação? Porque não basta entendê-la. Você tem que vivê-la, encarná-la, aplicá-la. Você tem que ter a coragem de incomodar quem ainda está dormindo, de ser o esquisito, de ser aquele que diz o que ninguém quer ouvir. Porque só do desconforto surge a mudança. E é aí que o jogo vira. Quando você decide parar de reagir e começar a criar sua visão, sua maneira de viver, suas próprias regras. E não estou falando de abrir um negócio ou mudar de emprego. Estou falando de transformar a forma como você vê a realidade.
mudar o software mental em que você roda. Porque se você mantiver o mesmo sistema operacional, não importa se você mudar de cenário, você continuará sendo o mesmo prisioneiro com outra cela. Então eu te pergunto, você está disposto a perder tudo para ganhar a si mesmo? Porque você pode perder amizades, certezas, rotinas. Mas o que você vai ganhar não tem preço. A paz de viver uma vida autêntica. A tranquilidade de não dever sua existência a ninguém. O orgulho de ter acordado e nunca mais fechado os olhos. E isso é o verdadeiro ato de revolução. Você não precisa de um exército. Precisa de um indivíduo que diga basta. Um que pare de obedecer por medo, que pare de trabalhar por obrigação, que pare de viver para ser aceito. Porque quando um se liberta, ele lembra o resto que eles também podem. E isso é o que mais os aterroriza. E justamente quando você pensa que já viu tudo, a última camada aparece, a mais sutil, a mais perigosa. O sistema não quer só sua obediência, sua dívida ou seu medo. Ele quer sua identidade. Ele quer que você seja alguém que se encaixa em sua narrativa. Ele quer que você se defina com rótulos que eles inventaram. Classe média, produtivo, aluno modelo, cidadão exemplar, filho obediente, trabalhador eficiente. E enquanto você se apega a esses rótulos, eles continuam puxando as cordas. Você sabe por que é tão difícil mudar? Porque para fazer isso, você tem que matar essa versão de si mesmo que o sistema construiu. Essa falsa identidade que você defendeu por anos. E isso psicologicamente é brutal. Envolve um luto. Envolve olhar para suas conquistas e perguntar se elas foram realmente suas ou apenas troféus para o mestre. Mas existe uma fissura, uma fresta pela qual a verdade escapa. E essa fissura está na sua consciência. Porque apesar de todo o condicionamento, de todas as armadilhas mentais, de toda a engenharia social, há algo dentro de você que permanece intacto. Uma voz pequena, quase sussurrante que diz: não é só isso, há algo mais. Essa voz é a sua essência, sua natureza indomada. Seu eu selvagem, aquele que lembra o que você era antes de te formatarem, aquele que sabe que você não nasceu para obedecer nem para se encaixar, nem para repetir. Você nasceu para criar. E é por isso que te digo isso, sem rodeios. Se você continuar ignorando essa voz, você não está vivendo. Você está cumprindo uma sentença suave, confortável, disfarçada de normalidade. Mas se você a ouvir, nem que seja uma vez, nem que seja por um segundo, então não há volta. Porque essa voz vai te mostrar o que você poderia ser, o que você sempre foi. E então o mundo que antes parecia sólido se racha, e você vê que tudo era sustentado pelas suas crenças, que esse sistema colossal na verdade vive dentro de você. Então agora a pergunta não é se o sistema te prendeu, a pergunta é: o quanto desse sistema você está disposto a matar dentro de si? E quando você tiver a coragem de fazer isso, você vai perceber que a liberdade nunca foi um destino, foi uma escolha, uma prática, um ato constante de desobediência mental. E isso, meu amigo, eles não podem controlar, porque uma mente desperta é uma ameaça silenciosa. Ela não grita, não pede permissão, não busca aplausos. Ela apenas age, e quando age muda tudo. E agora que você sabe, o que você vai fazer? Porque aqui vem a parte mais difícil de tudo isso. Você não pode mais ignorar. Você não pode mais voltar a se encaixar no molde sem sentir que está se traindo. Você cruzou uma linha invisível. Você não é mais apenas mais um. Agora você é uma ameaça, mesmo para aqueles que você ainda ama. Porque você não opera mais pelas mesmas regras. Você não consegue mais fingir que está tudo bem quando sabe que tudo é uma mentira bem polida. E bem aí, quando você percebe que não há volta, surge o verdadeiro teste. Você conseguirá manter sua lucidez num mundo que recompensa a ignorância? Porque o mais difícil não é acordar. É não enlouquecer sabendo que a maioria prefere continuar dormindo. E então você entende. Não se trata de salvar o mundo. Trata-se de salvar a si mesmo. Proteger sua mente, sua energia, sua essência. Porque cada conversa, cada estímulo, cada notícia é uma porta, uma possível invasão. Todo dia o sistema tentará te reconquistar.
te vender o conforto de novo, o papel, o sonho de outra pessoa. Mas você não está mais à venda. Não porque você é melhor, mas porque você escolheu ver. Você escolheu pensar, e isso é irreparável. Então, este é o fim do jogo como você o conhecia. A porta está aberta. O mapa não existe mais. Agora você tem que caminhar sem referências, criar suas próprias regras, definir seu próprio sucesso, pensar por si, escolher por si, falhar por si. Porque essa é a verdadeira liberdade. Aceitar que não há mais ninguém para culpar. E se você chegou até aqui, se você ainda está comigo depois de cada verdade desconfortável, de cada camada arrancada, de cada ideia fincada como uma agulha na sua consciência, então você já começou o caminho. Você não precisa de instruções, só de coragem. Então, vou te pedir algo muito simples, mas muito poderoso. Se este vídeo te mexeu por dentro, se ele ressoou com você nesse lugar sem nome, inscreva-se. Não pelo algoritmo, não pelas métricas. Faça-o como um ato de resistência. Porque aqui você não vai encontrar motivação barata ou fórmulas para se encaixar. Aqui você vem para quebrar, para pensar, para reconstruir, para lembrar quem diabos você era antes de te domesticarem. E me deixe um comentário com esta frase: minha mente não é mais território inimigo. Assim eu saberei que você é um dos poucos que cruzaram a linha, os que viram a rachadura e decidiram atravessá-la. Eu não me importo quantos somos, eu só me importo que você seja real. E agora sim, me despeço, mas não como os outros. Não te desejo sorte, não te desejo sucesso, desejo algo muito mais perigoso: consciência. Porque uma mente desperta é uma arma, e você acabou de carregá-la. Nos vemos nas trincheiras, ou melhor, nos vemos fora do labirinto, onde muito poucos chegam, onde a obediência termina, onde o real começa. Até lá, desapareça por um tempo, e quando voltar, não deixe que te reconheçam.